Hello everybody, Teacher Jonathan here, e hoje eu vou trabalhar com vocês coisas que normalmente as pessoas têm dificuldade para fazer em inglês, que é fazer negativas e criar perguntas em inglês. Essa aula aqui é uma aula que dá para ser usada tanto para professores quanto para alunos. Se você for aluno, assiste essa aula aqui até o final que eu tenho certeza que você vai aprender de uma vez por todas como que você faz negativa e como que você faz perguntas em inglês. Se você for professor e estiver assistindo essa aula aqui, presta atenção nessas dicas, que eu vou passar umas dicas bem simples de como que você explica isso daqui para o teu aluno e você torna isso mais didático e de uma maneira mais, explicando de uma maneira mais fácil para o teu aluno. Vamos para a aula então. Muito bem, então já vamos começar a nossa aula aqui. A gente já vai começar vendo uma diferença bem importante para você conhecer em inglês, que é auxiliary verbs e verbs, né? Os verbos comuns. Qual que é a diferença entre um verbo auxiliar e um verbo comum? Então, basicamente a diferença é essa, ó. Quando você usa um verbo auxiliar, você pode criar negativas com esse verbo auxiliar e você também pode fazer perguntas com ele. Por exemplo, quando a gente usa um verbo comum, vamos supor, o que é um verbo comum? Nós temos o verbo work, por exemplo, o verbo study, o verbo go, qual mais? O verbo visit, por exemplo, são todos verbos comuns. Como que eu sei que isso daqui é um verbo comum e não é um verbo auxiliar? Porque eu não posso criar negativas com eles. Por exemplo, eu não posso falar aqui, ó, workent, né? Colocando esse NT aqui para criar uma negativa. Então eu sei que isso aqui não é um auxiliar. Não posso falar, por exemplo, student, não posso falar gont e não posso falar, por exemplo, visitant. Isso daqui não existe em inglês. Então isso caracteriza o verbo como um verbo normal. Ele não é um verbo auxiliar. Já a gente tem palavras, por exemplo, ó, o is. O is, ele entra ali ele é, por exemplo, um verbo auxiliar. Então eu posso falar assim, ó. Isn't, posso, né? O isn't eu posso falar em inglês porque ele é um verbo auxiliar. Posso falar, por exemplo, a gente tem o can, que significa poder. Então eu posso colocar aqui um NT nele, o T no caso aqui, e criar uma negativa com ele. Então vamos ali para praticar isso daqui para ficar mais fácil para vocês entenderem. Deixa eu apagar isso daqui. Vamos voltar aqui. Então aqui, ó. Você pode fazer negativa com auxiliar e você pode criar pergunta. Daí você para pensar assim, professor, mas quais são esses verbos auxiliares? Então vamos dar uma olhadinha nisso daqui. Verbos, para começar, vamos começar com os auxiliares simples, que normalmente isso daqui você já vai dominar em inglês. Nós temos então aqui, ó, nós temos o do e o does, do e does, que é no presente, né? Para o passado, a gente tem o did. E para o futuro, na realidade, vamos deixar o futuro aqui, a gente já vai ver o futuro. Então, a gente tem esses caras aqui, são verbos auxiliares, que são os auxiliares simples. E daí nós temos quem? Os verbos modais, os verbos de modo. A gente tem o can e o could, que significam... O can significa pode e o could significa poderia. Então, pode e poderia. Daí nós temos o must e temos... o should. Opa, escrevi direito aqui. E o should. Então, o must, a gente traduz ele como deve, né? Um deve de obrigação. E o should como deveria ou devia. Então, ficou aqui, ó. Pode, poderia, deve, deveria ou devia. Daí a gente tem esse verbinho aqui, ó. Esse verbinho é bem legal. O would, ele é responsável por fazer o quê? Então, vamos pensar assim em português, ó. A gente tem o verbo gostar, né? Gostar. Se eu quisesse adicionar no final dele, isso daqui, ó, ria, gostaria, ou se eu falo, por exemplo, precisar, e quisesse colocar uria, precisaria, trabalhar, aqui, trabalhar, quiser colocar um uria no final dele, trabalharia, tudo que eu vou precisar fazer em inglês é usar esse would aqui na frente desses verbos. Então eu falaria, ó, se gostar em inglês é like, aqui, se eu quisesse falar gostaria, então eu vou falar, ao invés de eu falar, por exemplo, no passado, eu vou colocar would like. Então fica would like. Precisaria. Coloco o would na frente do verbo precisar. Would need. Trabalharia. Would work. Então fica dessa forma aqui. Voltando aqui então. Então a gente viu aqui o can pode, could poderia, must deve, should deveria. O would faz a terminação uria. Daí nós temos também aqui nos verbos modais, nós temos o may e nós temos também o might, que significam pode num sentido de possibilidade. Então pode, e esse daqui eu gosto de traduzir ele como possivelmente, para você não confundir os dois, mas os dois são bem parecidos. Para continuar aqui então, quais outros verbos vão ser considerados verbos auxiliares?
Deixa eu copiar aqui do ladinho, só para não ficar tão pequeno para vocês enxergarem. Outros verbos auxiliares que nós temos fazem parte do verbo to be. Então, o que faz parte do verbo to be? Nós temos o is, que significa é ou está. O passado dele também vai ser, que é o was. Então, nós temos is e was, são verbos auxiliares também. Nós temos o are e o were, que também são verbos auxiliares. Esses daqui a gente traduz como é ou está, era ou estava, são ou estão, somos ou estamos, eram ou estavam, éramos ou estávamos. E para terminar aqui no to be, nós temos esse cara aqui que é o am, que significa sou ou estou, né? Então, esses caras aqui também são verbos auxiliares. E para terminar aqui nessa parte auxiliar, nós vamos ter também esse verbinho aqui, ó, o verbo have, que significa ter, e o verbo had, que significa tinha no passado. Então, basicamente, esses daqui são os auxiliares principais. Não são todos, mas são os principais que a gente usa e os que a gente vai trabalhar aqui hoje. Então, basicamente é assim, ó. Você sabe o quê? Que com esses verbos auxiliares aqui, a gente pode fazer o quê? Com todos esses caras, a gente pode fazer negativas e a gente pode criar perguntas a partir deles. Então, assim, ó, eu sei que eu tenho um auxiliar do aqui. Esse cara não tem tradução, ele só indica presente. Então, se eu quisesse criar uma negativa a partir dele, eu falaria don't. Ou, se você quiser, você pode falar do not, se você não quiser abreviar. Aqui, doesn't. Aqui vai ficar didn't, can't, né? Aqui vai ficar couldn't. Opa, escrevi errado aqui. Couldn't. E siga essa base, ó. Mustn't. Aqui vai ficar, deixa eu arrumar aqui. Aqui vai ficar shouldn't. Opa, escrever direito aqui. Shouldn't. Aqui vai ficar wouldn't. E os dois últimos aqui, esses não tem uma forma abreviada para eles. Eu não posso falar mayn't, por exemplo. Eu falo may mais o not aqui. Opa, deixa eu arrumar isso aqui. O may mais o not aqui. E o might também, might mais o not. Então, para a gente ver a tradução aqui, ó. Isso daqui, como ele indica presente, então a gente vai traduzir isso como não e não. Opa, deixa eu arrumar aqui. Não e não também. E aqui também vai ser o não. Já nesse daqui, ó, a gente sabe que o can é poder. Então, can't, não posso. Couldn't, não podia ou não poderia. Não devo, não deveria. Não iria alguma coisa, não gostaria, não trabalharia. May not, posso não. E might not, possivelmente não, ou também posso não. Aqui a gente tem o is, que é ou está. Então, se eu quiser falar não é ou não está, isn't. Era ou estava, was. Não era, não estava, wasn't. São, estão, somos, estamos. Are, não somos, não estamos, não são, não estão, aren't. E aqui, não eram, não estavam, não éramos, não estávamos, weren't, né? Deixa eu puxar aqui para o lado. Esse cara aqui também é um que a gente não abrevia. Então, nós temos o am, que é sou, estou, am not, não sou ou não estou. E os dois últimos aqui, have e had, tenho e tinha. Então, haven't, não tenho ou não tem, né? E aqui a negativa desse daqui, hadn't. Ainda nesse daqui, no presente, a gente pode ter o hasn't, que vai ser usado para a terceira pessoa. Mas não se preocupa, se você não viu isso daqui ainda, não tem problema que a gente vai trabalhar. Então, basicamente é assim, ó. Eu sei que parece muita coisa para você ver de início assim, mas é fácil. Isso aqui é só para você entender quando que você pode colocar esse NT no final do verbo ou não. Então aqui, vamos já dar uma praticadinha nesses caras aqui então, ó. A gente sabe que quando eu falo o can significa poder, né? O can é poder. Então se eu falo aqui, ó, I can work significa eu posso trabalhar. I was here. O was era ou estava, então eu era ou eu estava aqui nesse caso, né? Eu estava aqui. She is pretty. Ela é bonita. Ela é bonita. He could go. Ele poderia ir. They should go. Eles deveriam ir. We are tall. Nós somos altos. E I am happy. Eu sou feliz. Tá, então para pensar assim agora. A gente vai passar todas essas frases aqui para a forma negativa delas. Então aqui, ó, eu tô falando, eu posso trabalhar. Agora eu quero falar, eu não posso trabalhar. O que eu vou precisar pensar aqui então, galera? Você sempre vai, quando você for criar uma negativa em inglês, você vai pensar assim, ó, aonde que está o auxiliar dessa frase? Como que eu vou negar essa frase aqui? Porque em inglês não é você simplesmente colocar o no ou colocar o not numa frase que essa frase vai virar negativa. Você precisa combinar esse not
com o verbo auxiliar. Então, por exemplo, aqui, ó, nós temos, nesse primeiro caso, note assim, ó, o verbo auxiliar, quando ele está ali na frase, ele vai vir logo depois da pessoa. Então, nós temos a pessoa e ele vai vir ali o verbo auxiliar coladinho com a pessoa, sempre vai estar do lado da pessoa. Então, vamos pensar aqui, ó, na primeira frase a gente tem o I can work, que aí eu posso trabalhar. Então, eu sei que o auxiliar dessa frase aqui é o can. Então, ó, I can work, porque a gente viu lá que o can pode ser um auxiliar. Na segunda frase, eu estava aqui. Ah, esse aqui pode ser um auxiliar. É um auxiliar, então vou usar ele para negar. She is pretty. O auxiliar que a gente está usando aqui é o is. He could go. O auxiliar dessa frase é o could. They should go. O auxiliar dessa é o should. We are tall. Nós somos altos. O auxiliar aqui é o are. E na última aqui, I am happy. Eu sou feliz. O auxiliar dessa frase é o am. Então aqui, agora que você já achou todos os auxiliares aqui, a gente pode criar a negativa. Isso aqui é para deixar mais fácil para que vocês consigam saber ali como que você vai negar. Então, por exemplo, ó, se eu sei que o auxiliar dessa frase é o can, para eu negar essa frase, eu tô falando ali, né? Eu posso trabalhar. Se eu quiser falar eu não posso trabalhar, eu vou falar deixa eu colocar aqui no minúscula, I can't work. I was here, eu estava aqui. Se eu quiser falar eu não estava aqui, eu vou usar o auxiliar, então, e colocar o NT ali nele. Ah, professor, posso usar o not? Pode usar o not também, não tem problema. I was not here ou I wasn't here. She is pretty. O auxiliar é o is, ela é bonita, né? Então, para eu falar ela não é bonita, she isn't pretty. He could go. Ele poderia ir. O auxiliar é o could, ele não poderia ir. He couldn't go. They should go. Eles deveriam ir. Eles não deveriam ir. They shouldn't go. Nós somos altos. We are tall. Nós não somos altos. Vamos colocar o não aqui, ó. We aren't tall. Eu sou feliz. I am happy. Eu não sou feliz. Lembra que nesse caso aqui a gente não pode abreviar com am, então não vou usar I amn't, por exemplo. Vou falar I am not happy. Então, isso daqui que a gente faz, ó. Achamos o auxiliar e a partir do auxiliar você cria ali a tua negativa. Só que a gente viu o seguinte aqui, né? Nós vimos que o verbo auxiliar, ele é responsável por fazer negativas e ele também é responsável por criar perguntas. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Aqui a gente fez a negativa dessas frases. Beleza. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa para transformar essas frases aqui em pergunta. Então, por exemplo, você já sabe que o auxiliar dessa frase aqui é can, né? Dessa daqui é o was, dessa daqui é o is, dessa daqui, essa daqui vai ser o could, essa daqui vai ser o should, essa daqui vai ser o are e essa daqui vai ser o am. Então, quando você quiser criar uma pergunta, o que você vai precisar fazer? Você vai pegar esse auxiliar aqui e esse auxiliar aqui, ó, por exemplo, vamos pegar o can na primeira. E você vai jogar ele na frente da pessoa. Então, para eu criar uma pergunta disso daqui, eu vou tirar esse can da posição aqui e vou passar ele aqui para frente da pessoa. Então vai ficar aqui, ó, can I work? Agora você transformou isso aqui numa pergunta. Se eu falar aqui, ó, I can work, tô afirmando, eu posso trabalhar. Agora, se eu jogar o can para frente, que nem a gente fez aqui, eu tô criando uma pergunta. Eu posso trabalhar? Can I work? Então pensa aqui, ó, o auxiliar que você tem aqui na segunda frase é o was. Então, aqui eu tô falando, eu estava aqui. Se eu quiser perguntar, eu estava aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou jogar o was na frente da pessoa. Então vai ficar was I here? E coloca aqui um pontinho de interrogação. Was I here? Eu estava aqui. She is pretty. Ela é bonita. Se eu quiser perguntar, ela é bonita? Joga o is lá para frente do she, ó. Is she pretty? E colocamos o ponto de interrogação aqui também. He could go. Ele poderia ir? Ele poderia ir? Quiser perguntar isso aqui, pega o could, joga aqui para frente de novo. Ó. Could he, né? Vamos colocar aqui na minúscula. Could he go? Could he go? Ele poderia ir? They should go. Eles deveriam ir? Joga o should lá pra frente também que vai virar pergunta. Should they go? Eles deveriam ir? Colocamos aqui também uma interrogativa. We are tall. Nós somos altos. Se eu quiser perguntar isso daqui, are we tall? Mudamos aqui também para pergunta. Eu sou feliz. I am happy. Se eu quiser perguntar isso, falar, eu sou feliz, vou pegar um am aqui e vou jogar ele
aqui para frente, né? Deixa eu arrumar aqui. Am I happy? Entenderam? Então assim, ó, quando você for fazer uma pergunta em inglês, você vai pensar o quê, ó? Só você achar um auxiliar e jogar na frente da pessoa. Então, tem a pessoa, vai vir o auxiliar ali do ladinho, você vai jogar ele para frente, que você transformou numa pergunta. Tá, vimos então aqui, ó. Nós vimos aqui a maioria dos auxiliares aqui. Faltou a gente ver um auxiliar que é bem importante, que são esses caras aqui, os auxiliares simples. Esses auxiliares aqui são os auxiliares que na maioria das vezes causam essa confusão de você não saber qual auxiliar que você está usando. Então, por que eles causam esse tipo de confusão? Vamos ver aqui, ó. Nessa primeira frase aqui, a gente está falando, ó, I like this. Eu gosto disso. I like this. Então vamos pensar comigo aqui, ó. O I não é auxiliar, o like não é auxiliar e o this muito menos, né? Então essa frase aqui, ela não tem um auxiliar. O like não posso falar, né? Por exemplo, se eu quisesse negar essa frase e falar liked, não posso porque ele não é auxiliar. O que está acontecendo aqui? O auxiliar dessa frase, ele está oculto. Qual que seria o auxiliar dela? Ó, a gente vai pensar o seguinte. Que tempo que está a minha frase? Deixa eu pôr aqui um. Que tempo que está a minha frase? Então a gente tem, ó, o do e o does, que são auxiliares de presente, e nós temos o did, que é um auxiliar de passado. Então você vai pensar o que aqui? Esse cara aqui, normalmente ele vai vir oculto numa frase afirmativa. Então se eu pensar aqui, ó, que nem aqui, ó, eu não tenho nenhum auxiliar nessa frase, mas a minha frase está no presente. Então eu vou usar aqui o do. Eu sei que o do é o meu auxiliar que está escondido aqui. Na segunda frase está falando, eu estudo isso. I study that. Essa frase também está no presente. Então o auxiliar dela que está oculto aqui, ele não está aparecendo, né? É também o do. Na terceira frase aqui, ó, eu preciso de um carro. I need a car. Também essa frase está no presente e ela não tem um auxiliar porque o need não é um auxiliar. Então o auxiliar dessa frase aqui também está oculto. Agora aqui a frase muda o tempo. Ó. I liked this. Eu gostei disso. O que a gente vai precisar fazer aqui agora? A gente não vai mais usar o do. Por quê? Porque a minha frase está no passado. Então agora o auxiliar da minha frase, que está oculto, passa a ser o did. No próximo aqui também, ó. I needed a car. Eu precisava de um carro. Essa frase não tem auxiliar. E o auxiliar vai ser o did aqui também, porque a frase está no passado. Então vamos aqui, ó. Vamos colocar, você sabe que é o did o auxiliar dessa. I go there. Eu vou lá. Essa frase aqui está no presente, não tem auxiliar, então o auxiliar dela agora vai ser o do de novo, né? Então, que é o auxiliar do presente. Que é o auxiliar do presente. I went there. O go é o presente e o went é o passado dele, né? Então, I went there, eu fui lá. Agora, essa frase está no passado, então o auxiliar dela vai ser o did. E na última aqui, she likes this. Ela gosta disso. Aqui a gente vai ter uma mudança pela questão do he, she, né? Que a gente precisa usar o S quando a gente estiver usando o he, she no presente em inglês. Então aqui, a frase está no presente, né? Então o que a gente vai precisar para pensar agora? Agora a gente não vai mais usar o do. A gente vai usar esse cara aqui porque ele é o de terceira pessoa, para he, she, it. O do a gente usa com todas as pessoas, exceto o he, she, it. Então aqui a gente vai mudar. Ó. Ao invés de usar o do, agora o auxiliar da minha frase passa a ser o does. Beleza? Então assim, ó, agora que você já sabe qual é o auxiliar dessas frases, para você criar a negativa acaba ficando mais fácil. Então vamos lá. Agora a gente vai ver como que faz para fazer a negativa aqui dessas frases. Vamos começar nessa primeira. Ó. Eu gosto disso, eu gosto. I like this, eu gosto disso. Se eu quiser negar isso e falar eu não gosto disso, eu não posso simplesmente falar, né? I not like this. Por quê? Porque me falta um auxiliar com a palavra not. Eu preciso ter um auxiliar com ele. Então a gente viu que o auxiliar dessa frase estava oculto, que é o do, né? Para eu negar com o do, eu vou falar don't ou do not. Como que eu sei que é o do que eu vou usar aqui? Porque essa frase está no presente, né? Lembra sempre de ver o tempo para você acertar. Então aqui na número 2 a gente tem, ó, eu estudo isso. Essa frase também está no presente. Se eu quiser falar eu não estudo isso, também vou usar o don't. I don't study that. Eu preciso de um carro. I need a car. Eu não preciso de um carro. Também está no presente, então vai ficar I don't need a car.
Eu gostei disso, I like this. Agora mudou o tempo da frase, né? Ele foi pro passado. Então não vai ser mais o do, agora vai ser o did, né? Então a gente vai falar assim, I didn't like this. Daí o que a gente vai fazer? A gente vai ter que fazer uma coisinha a mais. Vamos ter que tirar esse ed aqui do verbo, porque o did já está mostrando que a frase está no passado. Não preciso mais desse ed aqui. Então eu não gostei disso, I didn't like this. Eu precisava de um carro. Essa frase aqui também está no passado. Então a gente também vai usar o need. Também vai usar o didn't, perdão. E vamos tirar aqui o ed do verbo. Então eu não precisava de um carro. I didn't need a car. Na última aqui, I go there. Eu vou. Na última não, né? Na antepenúltima. Eu vou lá, I go there. Essa frase está no presente. Se eu quiser falar eu não vou lá, a gente vai usar aqui de novo o presente. I don't go there. Eu fui lá. I went there. Agora está no passado essa frase. Então, para eu negar, vou usar esse cara aqui, ó. I didn't. E daí, esse cara que está no passado volta a ser presente, né? I didn't go there. She likes this. Lembram que o auxiliar aqui do presente vai mudar por ser he, she, it. Então, a gente vai usar o does agora, né? Então, se eu fosse negar com o does, eu falaria she doesn't... deixa eu escrever direito aqui. She doesn't like... Vamos tirar esse S aqui. She doesn't like this. Ah, professor, por que tirou o S? Porque o S já está vindo aqui, ó. Daí a gente não precisa colocar mais ele aqui no verbo. Quando você usar o does, você pode tirar o S do verbo daí. Então vamos lá, vamos ver agora como que a gente cria perguntas aqui com essas frases. Voltando aqui, ó, para você entender, lembra como que a gente criou pergunta aqui, ó? Por exemplo, vamos pegar isso daqui. Aqui a gente sabe que o can, o was, o is, o could, o should, o are e o am, eles são auxiliares. Então tudo que eu precisava fazer era inverter, né? Eu invertia a posição deles com a pessoa e criava a pergunta. Agora, nesse caso aqui que a gente vai ver, vamos pegar aqui. Então vamos pensar aqui, ó. Agora o like, ele não é auxiliar. Então eu não posso simplesmente jogar o like aqui para frente do I e perguntar, né? Like I this? Não posso fazer isso. Isso daqui é errado. Isso aqui eu não posso falar. Por quê? Porque o like não é um auxiliar. Então a gente vai pensar o quê? Ó? Essa frase aqui, de novo, ela não tem um auxiliar. Isso significa o quê? Que o auxiliar dela está oculto. Então o que a gente vai precisar usar? Usar aquele auxiliar que não está aparecendo. Que nesse caso aqui, ó, a frase está no presente. Então para eu perguntar, eu gosto disso? Vai ficar do I like this. Do I like this? Eu gosto disso? Se eu quiser afirmar, I like this. Aqui também, ó, essa frase está no presente, então eu vou usar o mesmo auxiliar que a gente usou aqui em cima. Do I study that? Do I study that? Aqui na próxima, se eu quiser perguntar, eu preciso de um carro? Vou colocar também aqui, ó. Do I need a car? Na próxima, eu gostei disso. Agora muda o tempo do auxiliar, né? Nós não vamos mais usar o do, vamos usar o did aqui. Então, eu precisava de um carro. Eu gostava disso. Did I like... Tiramos o ed, tiramos o d, né? Did I like this? Eu precisava de um carro no passado? Did I need... Vamos tirar o ed aqui. Did I need a car? No próximo aqui, eu vou lá. Essa frase está no presente, então vai ficar do I go there? Colocamos aqui o pontinho de interrogação no final. Na última aqui, na penúltima, desculpa, I went there. Eu fui lá. Essa frase está no passado agora. Então a gente vai usar o did aqui de novo. E lembra o que vai acontecer com esse went? Ele volta a ser presente, porque a gente já está usando o did aqui, né? Então ele fica did I go there? E no último aqui, como mudou agora a pessoa, né? She. E essa frase está no presente, a gente não vai usar o do. A gente vai usar o does, porque é he, she, it aqui. Então, aqui fica a pergunta, ó. Ela gosta disso? Does she like? Vamos tirar o S. Does she like this? Ah, professor, posso manter o S aqui para fazer a pergunta? Não, não pode. Aqui você tira mesmo, tá? Nesse caso aqui, a gente não mantém esse S aqui. Muito bem. Então, agora que você entendeu como que você nega, como que você afirma, como que você faz pergunta, a gente vai praticar esses caras aqui. Então vamos pegar aqui, deixa eu pegar aqui em cima para vocês verem. Então vamos lá, a gente vai começar criando negativas para que você pratique um pouquinho do que você aprendeu hoje. Então aqui, ó,
Para a gente criar negativa, então o que a gente. Lembra lá o que a gente precisa saber? A gente precisa saber sobre o verbo auxiliar, se eu tenho um verbo auxiliar para negar ou não, né? Então aqui, para você achar o verbo auxiliar, tudo que você vai precisar fazer é olhar a palavra que está do lado do não. Se essa palavra do lado do não for um auxiliar, você vai usar ele para negar. Se essa palavra que estiver do ladinho ali do não for um auxiliar, você usa don't ou didn't para negar. Você vai ver o tempo que tua frase tá. Então vamos pensar aqui, ó. Nessa primeira frase está falando eu não gosto. Então a palavra que está vindo aqui do lado do não é o like. Like não é um verbo auxiliar. Então se eu falar para você assim, ó, eu não gosto, eu vou falar I don't like, porque essa frase aqui não tem um auxiliarzinho nela. Então ficou I don't like. Na próxima aqui a gente tem, ó, eu não posso ir. Como que eu falo posso em inglês? O posso eu vou falar can. Can é um auxiliar? É um auxiliar. Então se eu for negar, eu vou falar aqui, ó, I can't go. I can't go. Porque aqui eu tenho auxiliar, então eu posso usar esses dois aqui juntinhos. Na próxima, aqui a gente tem, ó, depois do não, a gente tem o am. Então vamos colocar ele aqui. Am. Am é um verbo auxiliar? Sim, ele é um verbo auxiliar. Então se eu quiser falar eu não sou feliz, eu vou falar I am. Daí vou usar aqui com ele que eu não posso abreviar, né? I am not happy. Opa, I am not happy. Na próxima, poderia. Aqui esse poderia é um auxiliar? É um auxiliar. Então eu posso negar com ele mesmo. She couldn't go. She couldn't go. Próximo aqui. Ele não é alto. Então aqui, ó, nós temos o não e a palavra que está do lado do não é o is. Então lembra lá, ó, is é um auxiliar? É um auxiliar. Então se eu for negar, he isn't tall. He isn't tall. Na próxima aqui, eu não estudei. Então temos o não aqui do lado dele, temos o estudei. Estudei é um verbo auxiliar? Não, né? Ele não é um verbo auxiliar. E que tempo que está essa frase? Passado. Então nós vamos usar aqui I didn't study, ok? Opa, aqui. Próximo, eles não são altos. Então nós temos o não e temos o são. Então vamos pensar, ó, são é um verbo auxiliar? O are é um verbo auxiliar? Sim. Então aqui para eu negar essa frase, eu vou falar, deixa eu pôr aqui certo, they aren't tall. Próxima, nós não devemos ir. Devemos, must. É um verbo auxiliar? Must. Sim, né? Ele é um verbo auxiliar. Então nós vamos colocar aqui. We mustn't go. Deixa eu só arrumar aqui. Então, we mustn't go. Ponto final. Eu não irei. Então, ó, o irei é um verbo auxiliar? Não, ele não é um verbo auxiliar. E essa frase está em que tempo? Está no futuro agora, né? Então, nesse caso aqui, a gente vai usar... Opa, deixa eu arrumar aqui. I will, né, que é o verbo do futuro, not go. Lembram lá como que eu posso abreviar? Will not, ele fica um pouquinho diferente, né? Fica I won't go. Então é assim que você faz negativo, galera. Você olha aqui, ó, que nem a gente fez. Você vai olhar a palavra que está do lado do não e ver se você pode criar um não com ela ou não. Você pode criar ali, né, uma negativa com ela ou não. Então, que nem aqui nessa primeira que você não pode, você vai usar o don't. Aqui você pode usar, você vai usar daí o verbo auxiliar, beleza? E para terminar isso daqui agora, a gente vai ver como que a gente faz perguntas. É a mesma coisa que você estava fazendo lá em cima, é a mesma coisa que você pensa. Então aqui, ó, você trabalha, a gente vai ver aqui se a palavra que está do lado da pessoa é um auxiliar ou não. Então aqui, work. Work não é um auxiliar, então eu não poderia perguntar work you, por exemplo. Você trabalha. Por quê? Porque isso daqui não é auxiliar, não tem como eu fazer isso daqui. Então eu mantenho isso daqui na mesma posição, vai ficar assim, ó. A gente vai colocar o do para fazer essa pergunta. Do you work? Você trabalha, do you work? Na próxima aqui, ó, que palavra que está depois do você? Should, deveria, que agora é um auxiliar, né? Então se eu fosse perguntar, você deveria ir? Should you go? Should you go? Ela é legal. Então temos a pessoa e temos aqui, ó. Isso aqui vai te dizer como que você vai fazer a pergunta. Ela é. Aqui a gente tá usando o is. Então aqui eu vou perguntar. Is she cool? Is she cool? Ou posso perguntar, is she nice, por exemplo?
Na próxima pergunta, ele precisa ir? Então, ó, precisa. Não é um verbo auxiliar agora. Então, eu vou ter que parar para pensar o quê, ó? Ah, tá. Essa frase está no presente e eu estou usando o ele agora, né? Não é o you. Então, eu não vou poder usar o do. Vou ter que usar o does he need to go? Ah, professor, por que eu preciso usar esse to aqui? É porque o verbo aqui está no infinitivo. Normalmente, quando os verbos terminam em R, assim, em inglês, na grande maioria das vezes você vai colocar um to na frente dele. Próximo aqui, ó. Agora mudou a pessoa. O John estava aqui. Então, ó, John. E aqui a gente tem o estava. Lembra como se fala estava? Em inglês é was. Então, aqui, ó, was. Was é um verbo auxiliar. Então, para eu perguntar se o John estava aqui, eu vou jogar aqui o was. E daí eu vou usar o John, ó. Was John here. Posso usar com nomes e pronomes? Pode, não tem problema. É a pessoa aqui, ó. Se você usar um nome, se você usar um pronome, se você usar um substantivo, mesa, cadeira, tanto faz. Dá para você criar a pergunta do mesmo jeito. Na próxima, eles são altos. Então a gente tem aqui, ó. Eles são. São é um auxiliar, que é o are, né? Então vai ficar are they tall? Pergunta, né? Are they tall? Nós queremos isso. Verbo querer em inglês. Verbo querer é o verbo want. Isso daqui não é um verbo auxiliar, então eu não posso inverter e falar want we. Então aqui, vamos pensar o tempo da frase. Ó. Essa frase está no presente. Então, qual que é o auxiliar do presente? Do. Do we want this? Ou it? Ou that? Tanto faz qual que você decidiu usar aí. Aqui você irá. Então, ó, o irá aqui, o ir, não é um auxiliar. Essa frase está em que tempo? Está no futuro. Então a gente vai usar aqui o auxiliar do futuro. E vai ficar will you go? Will you go? Na próxima, você está lendo isso? Então, ó, vamos pensar lá. Você está. You are. Ah, professor, mas você falou que are é o está. São, estão. Sim, mas quando você usa o you, ele pode ser você ou vocês. Então a gente pode usar ele no plural ou no singular. Então, pessoal, esse are agora, ele é um auxiliar. Então, para eu perguntar isso daqui, eu vou jogar ele para frente. Vai ficar are you, ler é read. Então, lendo vai ficar reading. Are you reading this? Ok? Então, pensa assim, galera. Sempre quando você for fazer uma pergunta em inglês, é só você pensar dessa maneira. Então, você pensa assim, ó. Você pode ir... Então você vai pensar, você pode, posso inverter? Então, can you go? Você trabalha aqui? Trabalha, não posso inverter. Então, nesse caso, eu uso do daí. Então, muito obrigado por assistir a aula. E se você tiver alguma dúvida em relação a esse conteúdo, por favor, me avise. Thank you so much. Segue a gente no Instagram, segue a gente no Facebook, que a gente está lá também. Thank you so much and I'll see you in the next class.